Continuando a nossa revisão, pessoal, agora nós vamos falar sobre o ângulo de deflexão. Já falamos sobre rumos e azimutes, agora é a vez da deflexão. O que seria uma deflexão? A sua definição seria o prolongamento do alinhamento anterior e o alinhamento que segue, é o ângulo formado. Por exemplo, eu tenho esse alinhamento aqui, eu tenho o ponto 1 e tenho o ponto 2. Estão vendo? Eu tenho esse alinhamento que vem até o ponto 2. Como é que eu vou determinar uma deflexão? A deflexão eu vou alongar, vou esticar esse alinhamento. Essa linha é uma linha imaginária que eu vou traçar. Por quê? Porque o meu alinhamento ele só vem de 1 até 2. Então, eu vou prolongar esse alinhamento, vou esticar e vou colocar de forma tracejada. A deflexão, ela é o ângulo formado entre esse prolongamento da linha até o próximo. Tá vendo só aqui? O nosso próximo alinhamento é esse aqui, ó, 2, 3. Então, a deflexão, ela sempre, não se esqueçam disso, ela sempre vai sair do prolongamento até o alinhamento seguinte. Então, vejam bem, sempre do prolongamento até o alinhamento seguinte. A deflexão, ela pode variar de 0 até 180 graus, nunca mais que isso, sempre de 0 até 180, e ela precisa de uma indicação de sentido. Se ela for no sentido horário, como essa que está sendo mostrada, porque o alinhamento está aqui, o prolongamento está aqui e o alinhamento seguinte está aqui. Então, ela está vindo daqui para cá. Isso significa que ela está no sentido horário. Quando ela está no sentido horário, ela é uma deflexão à direita. Se ela é à direita, ela é positiva. Quando ela está no sentido anti-horário, ela é considerada uma deflexão à esquerda. Então, ela é negativa. Quando a gente utiliza os ângulos de deflexões, o que acontece? Eu só vou ter um azimute, que é o primeiro. Então, eu vou ter esse azimute inicial, o primeiro de todos, aqui no ponto 1. Aqui nesse caso, eu estou dando um exemplo que ele vale 78 graus e 20 minutos. Quando eu prolongo o alinhamento, o azimute sempre vai partir do norte. Então, quando eu prolongo esse alinhamento anterior, o que eu estou fazendo? Eu nada mais estou fazendo do que transportar esse ângulo aqui para cá, para o próximo alinhamento. Então, aqui também vale 78 graus e 20. Só que o azimute desse alinhamento de 2 para 3, ele vai ser o quê? Ele vai ser tudo isso aqui, ó, saindo do norte até aqui o alinhamento 2, 3. Vejam bem, se eu tenho aqui o azimute que vale 78, que é esse anterior, que eu só transportei, e eu tenho aqui o valor da deflexão, que vão ser os ângulos medidos, eu tenho como descobrir o azimute desse alinhamento. Vai ser sempre como o azimute do alinhamento atual. Qual é o alinhamento atual? O azimute de 2, 3. Vai ser igual ao quê? O azimute do alinhamento anterior. Qual é o alinhamento anterior? 1, 2. Que vale quanto? 78 e 20. Mais a deflexão. Porque, no caso, a nossa deflexão, ela é uma deflexão à direita. Se ela fosse à esquerda, seria menos. Então, geralmente a gente vai ter somente o primeiro azimute e os demais alinhamentos eles vão ser medidos por deflexões. E cabe a nós determinar o azimute, e sempre vai ser dessa forma. O azimute do alinhamento atual vai ser igual ao azimute do alinhamento anterior, mais ou menos a deflexão. A definição, se ela vai ser positiva ou negativa, vai ser por meio do seu sentido. Veja bem, aqui a gente tem a continuação daquela figura. Eu tenho o alinhamento 2, 3, agora eu tenho o alinhamento 3, 4. Veja bem. Eu prolongando o alinhamento 2, 3, vejam bem, ó. Estou esticando aqui esse alinhamento. Vejam bem. A minha deflexão, ela sempre sai da linha imaginária do prolongamento até o próximo, que é esse 3, 4.
Vejam bem, então a nossa deflexão, ó, ela está no sentido anti-horário. Então, ela é uma deflexão à esquerda, ou seja, ela vai ser negativa. O azimuth desse alinhamento 3, 4 vai ser igual ao azimuth do alinhamento anterior. Qual é o anterior? 2, 3. Menos a deflexão, que é quanto? Que é negativa, no caso, de 3 para 4. E assim sucessivamente você faz nos demais pontos. Veja aqui, por exemplo, azimuth de 2 vale quanto? 59 graus, 20 minutos e 20 segundos, que é esse primeiro alinhamento. Veja bem que ele dá a deflexão, ó, do próximo alinhamento 2, 3, que vale quanto? 55 graus, 30 minutos e 25 segundos, que é essa deflexão aqui, que vai ser essa deflexão aqui, que vale esse valor. Se eu tenho o azimuth anterior e eu tenho a deflexão do alinhamento, eu tenho como descobrir o azimuth desse alinhamento, o azimuth 2, 3. Como é que vai ser? Vai ser o azimuth do alinhamento anterior de 1, 2, que é quanto? 59 e 20, mais o valor da deflexão, porque, vejam só, essa nossa deflexão, ela está no sentido horário, então ela é positiva, que é igual a quanto? 55 graus, 30 minutos e 25 segundos. Então, esse azimuth aqui, de 2 para 3, que é todo esse ângulo aqui, vale quanto? 114 graus, 50 minutos e 45 segundos. Novamente, agora para o alinhamento 3, 4, eu também não tenho azimuth, eu só tenho a deflexão. Ó. Prolongando o alinhamento 2, 3, da linha imaginária até o próximo, o sentido é qual? Anti-horário. Então, a minha deflexão ela vai ser à esquerda. Vai ser uma deflexão negativa. Ela vale quanto? 89 graus, 35 minutos e 40 segundos. Eu tenho o azimuth do alinhamento anterior, que é o 2, 3? Tenho, já foi calculado. 114, 50 minutos e 45 segundos. 114, 50 minutos e 45 segundos. Você sempre vai fazer isso. Você sempre vai ter um primeiro que vai ser dado, que já é esse valor, 59 graus, 20 minutos e 20 segundos. Você vai calcular o segundo. Com a deflexão, vai obter um resultado. Para você calcular o próximo, você vai usar esse resultado que foi obtido, que é no caso o anterior, 114 graus, 50 minutos e 45 segundos, mais ou menos a deflexão. No caso, a nossa deflexão aqui, ela é uma deflexão à esquerda, então ela é negativa. Então, 114, 50 minutos e 45 segundos, menos 89 graus, 35 minutos e 40 segundos, que dá o quê? 25 graus, 15 minutos e 5 segundos. Se você tivesse um outro alinhamento de 4 para 5, novamente, você pegaria o valor que foi dado e utilizaria. Porque o valor que você vai obter aqui, esse resultado, digamos que seria o azimuth de 4 para 5. Você pegaria esse resultado, que é o azimuth do alinhamento anterior, mais ou menos a deflexão, e assim sucessivamente. Por isso que eu falo que se você errar um dos azimuths, você erra todos os restantes, porque um depende do outro. Achou o resultado? Pega o resultado para o próximo azimuth, soma ou subtrai da deflexão. Pega o resultado que você encontrou para o próximo azimuth, soma ou subtrai para encontrar a deflexão. E é isso.